Poucos saurópodes podem se gabar da mesma fama que o Apatosaurus. Com uma forma colossal e dramática, perfeita para as peças centrais de exposições sobre dinossauros em museus por todos os Estados Unidos da América, este é o dinossauro de pescoço longo por excelência. Primeiramente nomeado em 1877, este gigante foi uma das várias espécies icônicas de saurópodes que dominavam a formação tardia do Jurássico Morrison, no que agora são os estados americanos de Colorado, Oklahoma, Wyoming, Utah e Novo México. Na época em que o Apatosaurus vivia, essas áreas do mundo eram lugares muito diferentes, oscilando entre áridos e úmidos com as estações, em um ambiente semelhante a uma savana florestada, sem flores, gramíneas e muitas das árvores com as quais você e eu estaríamos familiarizados hoje. Alguns dos dinossauros mais famosos conhecidos pela ciência coexistiram com o Apatosaurus, tornando o Morrison uma das paisagens mesozoicas mais pitorescas e dramáticas de todas. No vídeo de hoje, vamos levá-lo de volta ao tempo em que saurópodes colossais como o Apatosaurus dominavam a paisagem, examinando como esse animal inspirador vivia, como foi descoberto e como interagia com o mundo ao seu redor. Sente-se e relaxe enquanto viajamos de volta no tempo 150 milhões de anos para conhecer o Apatosaurus, um dos saurópodes mais icônicos que já caminharam na Terra. Um dos melhores e mais divertidos encontros que já tive no D&D foi quando tive que jogar uma corrida de amarelinha até a morte como um Velociraptor. Eu não estou nem brincando! Foi durante um jogo em chute e em um certo ponto eu tive que interpretar um dinossauro. Se você joga algum tipo de role-playing game de mesa, provavelmente entenderá por que isso não é um conceito tão estranho. E se você não joga, deixe-me contar um segredo. A maioria das pessoas que amam RPGs de mesa também amam dinossauros. Eles aparecem de vez em quando nos jogos como monstros ou como parte do cenário. E por um bom motivo. Os dinossauros ajudam a preencher um mundo e também formam uma ameaça mortal, o que é perfeito para os mestres do jogo. Se você visse um apatossauro em vida, sem dúvida, a primeira coisa que notaria seria o seu tamanho imenso. Como muitos dinossauros saurópodes de pescoço longo, o apatossauro era um gigante em seu ecossistema, medindo entre 21 e 23 metros do nariz à cauda em média. Vários espécimes conhecidos do dinossauro indicam que ele poderia ter crescido ainda mais, atingindo um peso máximo de 36 toneladas curtas. Para referência, um elefante africano moderno, o maior animal terrestre vivo, tem um comprimento corporal de aproximadamente 4 metros e pesa em média 6 toneladas e meia curtas. Especificamente, Apatosaurus era um saurópode diplodocídeo, relacionado a animais como o Diplodocus, epônimo da família, bem como Barosaurus, Supersaurus, Brontosaurus e Amphicellius. Isso significava que, ao contrário de saurópodes como o Brachiosaurus, ele normalmente mantinha seu corpo em uma posição muito mais horizontal ao caminhar, com sua longa cauda atuando como contrapeso para um pescoço colossal. A cauda, mantendo a estrutura semelhante a um chicote, vista na de seu parente Diplodocus, era incomum por afinar muito mais próximo de sua base. Como muitos saurópodes, a cabeça do Apatosaurus era quase comicamente pequena em comparação ao resto do seu corpo. O focinho do animal era largo e de forma quadrada no geral, a boca sendo revestida com um grande número de dentes em forma de cinzel, perfeitamente evoluídos para arrancar vegetação de galhos e caules de plantas. O pescoço do dinossauro era profundo e largo em forma, sustentado por ossos de espinha neural, com um mergulho profundo no centro. O pescoço também era revestido com uma série de sacos de ar, adaptados para ajudar a economizar o peso do dinossauro e mantê-lo leve, auxiliando-o finalmente a manter sua forma massiva no ar.
O tronco era anormalmente profundo para um sauropode diplodocus, o resultado direto do Apatosaurus ter costelas particularmente longas. Os membros eram duros e semelhantes a pilares, um pouco mais robustos do que os de seus parentes. No final de cada membro anterior havia uma única garra, alongada e curvada. Arthur Lakes, um minerador local da cidade de Morrison, no Colorado, foi o primeiro humano a colocar os olhos nos restos fossilizados de Apatosaurus na primavera de 1877. Percebendo imediatamente a importância de sua descoberta, ele entrou em contato com Othniel Charles Marsh, o lendário paleontólogo que na época estava trabalhando na Universidade de Yale. Inicialmente, ele não recebeu resposta. Mas, ao entrar em contato com Marsh e Edward Drinker Cope com espécimes fósseis, logo chamou a atenção deles. Ao estudar os restos, Marsh inicialmente nomeou o animal de Atlantosaurus montanus. Mas, ao receber mais espécimes, o nome Apatosaurus ajaxi foi escolhido. Isso se traduz para lagarto enganador em inglês, um nome escolhido por conta dos ossos da clavícula terem uma semelhança impressionante com os encontrados no gigantesco réptil marinho Mosasaurus. Posteriormente, um dinossauro que se acredita ser um apatossauro se tornou o primeiro esqueleto de saurópode montado em museu. Após as notícias sobre os gigantes saurópodes que estavam sendo descobertos no Morrison, várias instituições tentaram ser as primeiras a exibir um esqueleto completo ou quase completo de um desses gigantes para o público. O Museu Americano de História Natural foi o primeiro a concluir isso, desenterrando um enorme saurópode quase completo que eventualmente seria exibido após sua descoberta em 1898. Não era conclusivamente um esqueleto de apatossauro, mas frequentemente é afirmado ser um. O esqueleto em questão foi descoberto em Wyoming por Walter Granger, e o trabalho na escavação durou todo o verão. No entanto, um crânio de apatossauro estava ausente do registro fóssil até 1909, quando Earl Douglas liderou uma expedição à Pedreira Carnegie, no que se tornaria o Monumento Nacional dos Dinossauros. O crânio foi identificado como uma nova espécie de apatossauro, Apatosaurus louisi, nomeado em homenagem a Louise Carnegie, esposa de Andrew Carnegie, um homem que financiou várias expedições para descobrir fósseis de dinossauros no oeste dos Estados Unidos. O Museu Carnegie aceitou oficialmente o fato de que esta era uma nova espécie de apatossauro, mas alguns paleontólogos rejeitaram a ideia. Como está, é comumente aceito que este é de fato um crânio de Apatosaurus louisi. O apatossauro prosperou na Formação Morrison, no que é agora o oeste dos Estados Unidos da América. Na formação mais antiga, ela tem 156 milhões de anos, com as rochas mais jovens datando de cerca de 146 milhões de anos. Era um ambiente semiárido, com estações úmidas e secas distintas, caracterizado principalmente por planícies de inundação florestadas. Entrelaçando esses habitats, teriam sido pântanos, lagos, rios, pequenas regiões de terras altas e planícies secas, particularmente inóspitas fora da estação úmida. Muitos dos fósseis da região são tipicamente fragmentados, mas permitem aos cientistas ver claramente como seria a vida para os animais e plantas que viviam na Formação Morrison naquela época. Havia uma ausência completa de flores e gramíneas na Formação Morrison. Eles ainda estavam para evoluir. Portanto, a vida vegetal dominante da região eram as coníferas, e podiam ser encontradas em uma variedade de diferentes espécies e formas ao longo do tempo. Eles se combinaram com a vida vegetal, como cavalinhas, samambaias arbóreas, ginkgos e cicadáceas para formar florestas ao redor dos ambientes semelhantes às savanas, que teriam suportado uma grande variedade de vida vegetal.
Os rios e suas planícies de inundação forneceram os nutrientes e a água que sustentaram uma ampla variedade de formas de vida em toda a formação Morrison. Nas sombras dos gigantes saurópodes prosperavam animais como sapos e salamandras, que compartilhavam as vias fluviais com muitas espécies de peixes. Estes eram consumidos por lagartos e crocodiliformes, enquanto pterossauros capturavam pequenos vertebrados e insetos sobre a superfície da água. Mariscos forneciam a base da dieta para muitas espécies de tartaruga, e ocasionalmente, alguns dos primeiros verdadeiros mamíferos apareciam do subbosque para beber. A formação Morrison é famosa por seu grande número de colossais dinossauros saurópodes, e o único destes mais comum que o Apatosaurus era o Camarasaurus, uma espécie menor não relacionada aos Diplodocates. Apatosaurus ajax era mais comum que Apatosaurus louisi, este último conhecido apenas de um local, datado do final do estágio chimeragiano do final do período Jurássico. Assim como o Camarasaurus, manadas de diplodocus eram uma visão comum nas planícies do Morrison do final do Jurássico, uma espécie icônica de saurópode que já abordamos anteriormente neste canal. Com seus tamanhos imensos e caudas semelhantes a chicotes, eles eram alguns dos animais mais instantaneamente reconhecíveis a viver nesta região. O Brachiosaurus era o mais alto dos saurópodes a viver na formação Morrison, um gigante de pescoço longo que era capaz de se alimentar da vegetação mais alta que o ecossistema tinha a oferecer. Também presentes em outras áreas da formação Morrison estavam gigantes como Amphicelos, Brontosaurus, Barosaurus, Gallimimus, Supersaurus e Catadocus. Apatosaurus é frequentemente desenterrado perto dos restos do icônico dinossauro Ornithischian stegosaurus, o quadrúpede clássico com placas nas costas e 4 longas estruturas em forma de espinho projetando-se do final de sua cauda. Stegosaurus era, no entanto, apenas um dos muitos Ornithischians presentes aqui e compartilhou a formação Morrison com dinossauros como Gargoylosaurus, um nodossauro, Esperosaurus, um estegosaurídeo, Nanosaurus, um ornitisquiano basal de joelho, Driosaurus, um iguanodonte e Camptosaurus, um ornitisquiano bico na família Camptosauridae. O terópode mais famoso da região era, sem dúvida, o Allosaurus, um dos únicos animais capazes de caçar e matar um Apatosaurus. Ceratosaurus, Ornitolestes, Saurophaginax e Torvosaurus também estavam presentes aqui, preenchendo uma ampla gama de nichos ecológicos predatórios para explorar as várias espécies de herbívoros. Acredita-se que o Apatosaurus e seus parentes mais próximos estavam melhor equipados para se alimentar de vegetação rasteira do que para se alimentar do topo das copas das árvores. Isso pode ser uma leve surpresa, tendo provavelmente visto muitas representações de saurópodes segurando seus pescoços e cabeças bem altos para se alimentar das árvores. Mas estudos recentes mostraram que os pescoços dos diplodocídeos eram inflexíveis, ou pelo menos muito mais inflexíveis do que os cientistas pensavam anteriormente. Embora o pescoço pudesse se mover de um lado para o outro, a estrutura dos ossos das vértebras significava que eles não podiam mover facilmente seus pescoços para cima, além do ponto de repouso. Isso significava que o apatossauro poderia facilmente abaixar a cabeça para beber água e seria perfeitamente adequado para retirar a vegetação dos caules das plantas ou arbustos que crescem ao nível do chão. Ao adotar sua postura de repouso padrão, o pescoço teria sido mantido apenas ligeiramente elevado, com a cabeça voltada para baixo. Em 1999, estudos revelaram que os apatossauros cresciam rapidamente desde o nascimento. Acredita-se que eles tenham atingido o tamanho adulto em cerca de 10 anos, muito mais rápido do que, digamos, alguns dinossauros terópodes conseguiram crescer.
Acredita-se que os dinossauros foram capazes de crescer 25 toneladas curtas em 15 anos. Acredita-se que os dinossauros atingiram a maturidade sexual entre as idades de 19 e 21 anos. E se acredita que tinham expectativas de vida entre 28 e 31 anos. Semelhante ao Diplodocus, o Apatosaurus ostentava uma cauda incrivelmente longa e semelhante a um chicote, que pode ter sido usada como meio de defesa contra dinossauros terópodes predatórios, como o Allosaurus. Esta era uma arma única dos Diplodocates e poderia ter causado sérios danos à medida que a cauda era abaixada sobre o flanco ou a cabeça de um predador atacante. Em plena velocidade, a cauda provavelmente seria capaz de causar lacerações profundas na pele, o que resultaria em danos dolorosos por sangramento, ossos quebrados e, em circunstâncias extremas, possivelmente até a morte. Isso significava que os apatosaurus adultos teriam temido muito poucos predadores naturais na vida. Allosaurus talvez fosse o único dinossauro capaz de caçar e matar um Apatosaurus adulto com sucesso. Mas, para se salvar do perigo de lesão ou morte, ele teria mirado em indivíduos jovens, velhos ou feridos que teriam oferecido menos resistência. Dito isto, a cauda do Apatosaurus era muito mais leve e estreita do que a de dinossauros como o Diplodocus, e existe a possibilidade de que o uso extensivo da cauda como arma poderia ter danificado o próprio Apatosaurus. Alguns paleontólogos propuseram uma nova função para a cauda. Eles suspeitam que ela possa ter sido usada como um meio de comunicação, talvez para manter contato com indivíduos atrás e à frente de um Apatosaurus durante a migração. Velocidades e sinais distintos nos movimentos da cauda podem ter significados diferentes, permitindo ao grupo se organizar de forma mais eficiente em momentos de extrema necessidade. Se houvesse um meio de comunicação como este, um sistema assim teria economizado a energia do dinossauro, que teria sido vital para a migração. Há até evidências de defeitos de crescimento que se tornaram conhecidos pela ciência em restos de Apatossauro. Em uma instância, duas das vértebras caudais estão fundidas diretamente uma à outra, e a junção entre as duas não foi formada de maneira alguma. Apatossauro era um dinossauro saurópode Diplodocus, pertencente à família Diplodocidae. Este é um grupo que já cobrimos anteriormente neste canal e estão entre os dinossauros mais icônicos conhecidos pela ciência por um bom motivo. Todos eles eram enormes, entre alguns dos maiores animais que já caminharam no planeta Terra. O mais longo desses animais pode ter atingido impressionantes 42 metros do fim do seu focinho, até a ponta da cauda, tornando-os entre os vertebrados mais longos que já existiram. Esses dinossauros eram caracterizados não apenas pelo seu tamanho, mas também por suas cabeças pequenas, com aberturas nasais no topo do crânio em vez das pontas do focinho. Todos esses animais tinham pescoços e caudas enormemente longos, que eram usados como meio de defesa, comunicação e como contrapeso para equilibrar o animal e mantê-lo em pé. Em algumas espécies, os pescoços sozinhos tinham impressionantes 15 metros de comprimento. O parente mais próximo do Apatosaurus era o Brontosaurus, um animal que se pensava ser, na verdade, o Apatosaurus. Agora se sabe que são dois gêneros distintos, com as três espécies de Brontosaurus, Brontosaurus excelsis, Brontosaurus ionipim e Brontosaurus parvus, também existindo na formação Morrison ao longo do período Jurássico tardio. Esses dois gêneros compõem a subfamília Apatosaurinae, que inclui todos os dinossauros que são mais semelhantes ao Apatosaurus do que ao Diplodocus. Na outra extremidade da família está a subfamília Diplodocinae, onde se encontram o Diplodocus e seus parentes mais próximos. Os outros gêneros nesta subfamília são compostos por Torniaria, Supersaurus, Linicupol,
Galeomopus, Catadocus e Barosaurus, bem como uma espécie ainda sem nome, que parece estar intimamente relacionada com Torniaria e Supersaurus. Fora de qualquer subfamília, mas ainda dentro de Diplodocidae, está o Amphicelus, um gênero que também viveu na formação Morrison, especificamente no Colorado, na fase Titonian do Jurássico. Até agora, ele não foi colocado em nenhuma subfamília específica dentro de Diplodocus. Então, essa foi uma descrição do Apatosaurus, um dos animais mais icônicos que já adornaram as planícies e florestas da era Mesozoica. Em uma terra de gigantescos saurópodes, Apatosaurus é um dos gêneros que foi trazido para o primeiro plano de nossas mentes, e agora é um dos primeiros animais que vem à mente quando a palavra saurópode é mencionada. Como resultado, vimos o dinossauro em nossas telas e na mídia várias vezes, mais notavelmente nas franquias de filmes Jurassic Park e Jurassic World. Com futuros estudos e mais conhecimento sobre este animal, podemos em breve ser capazes de retratar o Apatosaurus de uma maneira muito mais precisa, algo que já começou a se infiltrar nas representações de paleoartistas desta magnífica criatura.